Ministério da Defesa afirma que relatório das Forças Armadas não exclui possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Lula visita Centro Cultural Banco do Brasil pela primeira vez e discursa a base aliada em Brasília. E você vai ver também. Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anuncia novos nomes da equipe de transição de governo. Presidente Jair Bolsonaro nomeia ministro substituto para o TSE. Dólar dispara após falas de Lula sobre teto de gastos e estabilidade fiscal. Contagem regressiva. Há 10 dias da Copa do Mundo do Catar, você vai ver quais foram os maiores placares já registrados nas 21 edições do Mundial, agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Ministério da Defesa informou que o relatório de fiscalização das urnas não descarta o risco de fraudes no sistema de votação eletrônico. Ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, garantiu que o relatório final do Ministério da Defesa não apontava nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Em nota publicada nesta quinta-feira, um dia depois da divulgação da análise das Forças Armadas sobre o tema, a pasta reforçou que, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade de inconsistências. A defesa voltou a alegar que o acesso de técnicos ao código-fonte foi restringido. A pasta afirma que esse fator comprometeu a análise do desempenho do código. Por isso, o Ministério solicitou ao TSE uma investigação técnica da dinâmica de compilação do código-fonte. O Ministério afirmou que houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas, pois os computadores teriam tido acesso à rede do TSE para compilar o código-fonte. A declaração sustenta que não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alterem o seu funcionamento. O Ministério também criticou os testes de integridade da urna. Em resposta, o ministro Alexandre de Moraes disse que as sugestões encaminhadas para o aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas. O TSE reafirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e as eleições de 2022 comprovam a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração e totalização dos votos. O presidente eleito Lula se reuniu hoje com aliados políticos na sede do governo de transição em Brasília. Ele garantiu que seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, não será ministro da futura gestão do Planalto e questionou o fato de o Brasil ter meta de inflação, mas não ter meta de crescimento. Lula se reuniu com políticos aliados no Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona a transição de governo. Entre os presentes ao encontro também estavam o vice-presidente Geraldo Alckmin e a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. Ex-governador de São Paulo, Alckmin coordena a equipe de transição e dividiu os trabalhos em grupos que discutem, por exemplo, saúde, desenvolvimento social e economia. Eu fiz questão, primeiro, de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa a vaga de ministro porque é o vice-presidente da República. Ainda durante o discurso desta quinta-feira, Lula disse que o país precisa enxergar despesas em áreas como saúde e educação como investimento e não como gasto, para assim poder investir recursos e fazer a economia do país crescer. Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit? É preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Lula também garantiu que a Petrobras não será fatiada e que o Banco do Brasil não será privatizado em seu futuro governo.
Ao longo da campanha deste ano, o petista criticou a venda de subsidiárias da Petrobras e a proposta do atual governo para que a Petrobras e o Banco do Brasil fossem privatizados. O presidente eleito também prometeu que a Caixa Econômica Federal e o BNDES voltarão a ser bancos de investimento, inclusive para pequenos e médios empreendedores. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou hoje novos nomes da equipe de transição de governo. Entre eles estão os ex-ministros Paulo Bernardo e Guido Mantega, além da deputada federal Maria do Rosário. O ex-governador paulista, que é coordenador da transição, fez o anúncio no Centro Cultural Banco do Brasil, complexo que recebe o gabinete de transição do presidente eleito Lula. A equipe foi dividida em 31 áreas temáticas. Na área de comunicação foi indicado o ex-ministro Paulo Bernardo. Nos direitos humanos, a deputada federal e ex-ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário. Na igualdade racial, a ex-ministra Nilma Lino Gomes. No planejamento, orçamento e gestão, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Na indústria, comércio, serviços e pequenas empresas, Germano Rigoto, ex-governador do Rio Grande do Sul. Na defesa da mulher, Aniele Franco, diretora do Instituto Marielle Franco, irmã da vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em 2018. Mais cedo, o senador Randolfo Rodrigues foi confirmado na coordenação da equipe de desenvolvimento regional. O presidente eleito Lula confirmou hoje que vai ao Egito para participar da Conferência do Clima COP27, que reúne mais de 90 nações. O petista vai desembarcar no país na segunda-feira, onde pretende se encontrar com líderes internacionais. Em Brasília, Lula afirmou que vai ter mais conversas com lideranças mundiais num único dia, sem especificar com quem deve se reunir. A deputados, o presidente eleito disse que vai recolocar o Brasil no centro da geopolítica internacional e que o país está gerando grande expectativa no mundo. O governo eleito pretende recuperar o prestígio internacional com uma agenda voltada para a proteção ambiental. Lula foi convidado para a COP27 pelo presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o advogado André Ramos Tavares como novo ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O nome foi escolhido de uma lista tríplice. Bolsonaro nomeou o advogado André Ramos Tavares para ser ministro substituto do TSE. Tavares vai substituir o ministro Carlos Mário da Silva Veloso Filho, que pediu renúncia do cargo por questões de saúde. O ministro não precisa passar por uma sabatina e ter o aval do Senado para assumir o posto na Corte Eleitoral. Em maio, o Supremo Tribunal Federal votou e escolheu 3 nomes para disputar a vaga: André Ramos Tavares, Fabrício Juliano e Vera Lúcia Santana. Tavares foi o mais votado na disputa. A lista foi enviada ao Palácio do Planalto para o aval do presidente Jair Bolsonaro. O advogado é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e ministra as disciplinas de Direito Econômico e Economia Política. Segundo a Constituição Federal, o TSE é formado por 7 juízes, sendo 3 vagas de ministros vindos do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 a serem preenchidas por advogados indicados pelo chefe do Poder Executivo, a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Supremo. Além dos cargos titulares, o tribunal conta ainda com outros 7 ministros substitutos, com a mesma origem dos titulares. Cerca de 12 milhões de brasileiros ainda podem sacar o valor extra de até R$1.000 do FGTS, segundo informações da Caixa Econômica Federal. Quem traz mais informações é o nosso repórter Dionísio Gonçalves. O trabalhador tem até o dia 15 de dezembro para fazer o saque. A Caixa informa que mais de 46 milhões de pessoas já retiraram o valor. Mas para quem optou por não fazer o saque, o dinheiro vai retornar com correção monetária para a conta do FGTS. Para saber se tem direito ao saque, é só ir no aplicativo do FGTS. Logo no começo, há um informativo sobre o benefício. Só clicar em entrar no aplicativo e, em seguida, colocar o número do CPF e clicar em próximo e conferir os detalhes. É possível ainda fazer a consulta no site oficial da Caixa Econômica. Quem não tiver acesso à internet pode pegar mais informações em qualquer agência do banco. Quem tiver menos de R$1.000 na conta vai receber tudo o que estiver disponível. E se for maior, o saque está limitado a esse valor. Se tiver mais de uma conta, os saques vão poder ser efetuados da seguinte forma. Primeiro, das contas de empregos mais antigos, começando com a de menor saldo.
Em seguida, as demais contas seguindo o mesmo critério. O dinheiro vai ficar disponível no aplicativo Caixa Tem. Com ele, vai ser possível pagar boletos ou contas, usar o cartão de débito virtual para pagamentos em lojas, sites ou aplicativos, ou ainda fazer compras em estabelecimentos que aceitem o QR Code nas maquininhas. De São Paulo, Dionísio Gonçalves. As famílias inscritas no Cadastro Único têm até amanhã para atualizar os dados. O prazo para a revisão foi prorrogado devido às grandes filas que têm sido formadas em centros de referência em assistência social de todo o país. O processo de revisão cadastral obrigatório para a continuidade do recebimento dos benefícios sociais foi escalonado por causa dos impactos causados pela pandemia de Covid-19. O corpo da cantora Gal Costa será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo, na zona sul da capital, na sexta-feira, das 9 da manhã às 3 da tarde. A cerimônia será aberta ao público. O enterro será fechado apenas para amigos próximos e familiares. Gal morreu aos 77 anos em São Paulo nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora. Ela cancelou alguns shows após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Vamos falar sobre saúde. Um novo boletim divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz apontou um aumento expressivo de casos de Covid-19 em 4 estados. Ainda não se sabe se o crescimento está relacionado às novas subvariantes da doença. O sinal ficou mais evidenciado na faixa etária a partir dos 18 anos. Atualmente, os casos se mostraram estáveis na síndrome respiratória aguda grave, na tendência de curto prazo, com sinal de interrupção do crescimento de casos em crianças entre 0 a 4 anos de idade, observados ao longo do mês de outubro. Com relação aos testes de farmácia para a detecção da doença, dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias apontaram que os exames positivos cresceram quase 21% na última semana de outubro. Outro levantamento mostrou que a taxa de exames positivos para a doença em laboratórios particulares passou de 3% para 17% em menos de um mês. Na última terça-feira, dia 8, o estado de São Paulo confirmou a primeira morte em decorrência de contaminação pela nova subvariante da Ômicron. E veja a seguir: dólar dispara após falas de Lula sobre teto de gastos e estabilidade fiscal. E ainda, há 10 dias da Copa do Mundo do Catar, você vai ver quais foram os maiores placares já registrados nas 21 edições do Mundial. Os detalhes em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Uma pesquisa realizada pela empresa de inteligência analítica Boa Vista mostra que 44% dos empresários esperam registrar um faturamento superior ao de 2021 na Black Friday deste ano. O levantamento, que contou com a participação de aproximadamente 500 empresas do setor de comércio, indústria e serviços de todas as regiões do país, mostra ainda que 50% dos entrevistados acreditam que a quantidade de vendas será superior se comparada à obtida na mesma data do ano passado. A pesquisa revela também um aumento na intenção de conceder descontos. Em 2021, o índice era de 22%. Neste ano, o indicador passou para 33%. Dos entrevistados, 54% afirmam que apostarão em promoções e métodos de vendas em redes sociais para tentar alavancar os resultados. Para o varejo, os empresários irão apostar em descontos, 64%, em redes sociais, 47%, além de criar promoções para a data, 43%. Os setores de indústria e serviços, além dessas estratégias, investirão em novas formas e aumento no prazo de pagamentos.
Até sábado, o feirão Limpa Nome da Serasa estará em 3 capitais brasileiras: Salvador, Porto Alegre e aqui em São Paulo. Do Vale do Anhangabaú, na região central da capital paulista, a repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Em todo o Brasil, cerca de 70 milhões de pessoas estão inadimplentes. Só aqui na capital paulista são aproximadamente 4 milhões com dívidas. Portanto, essa é uma ótima oportunidade para que essas pessoas possam fazer a renegociação com até 99% de desconto. Quem me passou essa informação foi o Thiago Ramos, que é gerente da Serasa, aqui ao meu lado, para explicar para a gente como é que funcionam esses descontos, Thiago. O desconto depende do tipo da dívida, do segmento que ela pertence, se é de banco, de varejo, do relacionamento que o consumidor tem com essa empresa também, do valor da dívida e do tempo que ela está ativa. Todos esses fatores somados, eles chegam no desconto que a empresa oferece. Porém, no mês de novembro, as empresas parceiras da Serasa fazem um esforço extraordinário para oferecer ainda mais desconto para os consumidores. Aproveitarem aquela parcela do 13º que cai ou alguma renda extra para limparem o seu nome e assim recuperarem o acesso ao crédito no país. Perfeito. E essa edição do feirão tem 2 novidades. A primeira delas é o pagamento via Pix. E a segunda? É a baixa imediata da dívida no seu nome. Então, se você paga via Pix, em até 24 horas essa dívida sai do nome do consumidor. Tá ótimo, Thiago. Obrigada, viu, pelas informações. E eu lembro aqui que o Feirão Limpa Nome da Serasa acontece não somente aqui no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, mas também em Salvador, na Bahia, neste endereço que está aparecendo agora aí na sua tela, e ainda em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, neste outro endereço que você vê agora, para a renegociação de dívidas também com até 99% de desconto, até este sábado, dia 12 de novembro, das 8 da manhã até as 8 da noite. Mas depois, o feirão continua até 5 de dezembro, pelo site serasa.com.br e também pelas agências dos Correios. E a Serasa alerta que só realiza negociações por meio de seus canais oficiais na internet, tendas físicas ou correios. Caso o consumidor receba boletos no WhatsApp ou e-mail para pagamento de dívidas, o órgão recomenda que denuncie, pois é golpe. Após 3 deflações seguidas, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo teve leve alta em outubro. Com o resultado, a inflação acumulada no ano chegou a 4,70%. Considerada a inflação oficial do país, o IPCA acelerou para 0,59% em outubro. Segundo o IBGE, a alta veio após 3 deflações seguidas, que foram verificadas em julho, agosto e setembro. Com o resultado, a inflação acumulada no ano chega a 4,7%. Já nos últimos 12 meses, ficou em 6,47%. Em outubro de 2021, a taxa havia sido de 1,25%. A maior influência no índice geral veio do grupo Alimentação e Bebidas, com crescimento de 0,72%. Na sequência das maiores influências estão os grupos de saúde e cuidados pessoais e transportes. Já o grupo vestuário teve a alta mais intensa. Os 2 grupos de maior peso, da alimentação e dos transportes, tiveram variação negativa em setembro e alta em outubro. Entre os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta no mês. Apenas comunicação teve queda. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em forte alta nesta quinta-feira, com os investidores reagindo às incertezas em relação ao controle das contas públicas no governo do presidente eleito Lula. A moeda norte-americana subiu 4,10% e encerrou o dia cotada a R$ 5,39 na venda. E olha só, a inflação nos Estados Unidos cedeu em outubro, sinal de que a elevação dos juros começou a fazer efeito. O mercado comemora e as bolsas em Nova York subiram com força. A inflação parece se moderar nos Estados Unidos.
Segundo dados divulgados nesta quinta-feira, em outubro, a medição de 12 meses atingiu seu nível mais baixo desde janeiro, ficando em 7,7%. Para muitos analistas, é um sinal de que as medidas do Banco Central americano começaram a surtir efeito. Os preços ao consumidor continuam subindo, mas em um ritmo menor e abaixo do esperado pelo mercado. Entre os itens que mais influenciaram os dados de outubro está a moradia, tanto na compra quanto no aluguel de residências. A inflação foi um dos principais temas da campanha para as eleições legislativas de meio de mandato na terça-feira, cujos resultados finais ainda não são conhecidos. Os republicanos tomaram a inflação como um tema de campanha contra o governo do presidente Joe Biden. Os investidores gostaram dos números. Os principais índices de ações tiveram forte alta nesta quinta-feira em Nova York. Destaque para a Nasdaq, do setor de tecnologia, que saltou 6%. E nos destaques internacionais, o Irã anunciou hoje o desenvolvimento de um míssil balístico hipersônico com capacidade para penetrar em todos os sistemas de defesa. A notícia gerou muita preocupação. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, demonstrou preocupação com o armamento e afirmou que o anúncio reforça a atenção pública sobre o programa nuclear iraniano. O míssil hipersônico atinge velocidades superiores a Mach 5, 5 vezes a velocidade do som, a quase 6.000 km por hora. Os mísseis hipersônicos representam desafios para os desenvolvedores de radares por sua velocidade elevada e capacidade de movimento. De acordo com o comandante, o armamento representa um grande salto de geração na área dos mísseis. Vários países tentam desenvolver este tipo de armamento. Rússia, Coreia do Norte e Estados Unidos anunciaram testes em 2021. Que gerou temores de uma nova corrida armamentista. E olha só, estamos na contagem regressiva. Faltam 10 dias para a Copa do Mundo. É isso mesmo, Ju. E hoje, no Boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix fala dos maiores placares já registrados nas 21 edições do Mundial. Olha só. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 com informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar sobre as maiores goleadas da história do torneio. Infelizmente, em 2014, o Brasil entrou para a lista de seleções que sofreram os placares mais elásticos da competição, no famoso 7-1 para a Alemanha, em Belo Horizonte. Mas a seleção canarinho já teve seu dia de algoz contra a Suécia, em 1950. Também no Brasil, pelo mesmo 7-1. As duas maiores goleadas de todos os tempos foram aplicadas pela Hungria. No Mundial da Espanha, em 1982, os húngaros venceram El Salvador por 10-1. E em 1954, na Suíça, ganharam da Coreia do Sul por 9-0. Em 1974, na Alemanha, a antiga Iugoslávia também conseguiu impor o placar de 9-0 sobre o Zaire, atualmente a República Democrática do Congo. É isso aí, faltam 10 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.